Terminou agora a sabatina do candidato do Partido Novo, Romeu Zema, e eu fico um pouco surpreso porque eu nunca fui esse tipo de cara, tá? Os bolsonaristas faziam isso com a gente. Tipo, Tim, nossa, deu mais audiência, mas assim, pra um cara que faz parte de um partido que passou os últimos anos, e essa é a verdade, o Partido Novo passou os últimos anos puxando o saco do bolsonarismo, ter tão menos audiência do que nós, é um tanto quanto frustrante. Eu tô fazendo uma live, convoquei uma live aqui, e a nossa live, ela, em resumo, tem... vai ultrapassar a audiência do pico do Zema agora. Então, eu acho frustrante e é um aviso para todo mundo. O tempo de puxar saco do bolsonarismo acabou. As pessoas estão no Brasil procurando propostas novas. E eu quero falar isso com vocês hoje, porque hoje, vamos dizer, ontem eu não pude soltar cortes da sabatina na Globo News, porque o contrato com a Globo, eu tô sendo bem claro, nos impedia de fazer isso e eu até entendo os motivos deles. A ideia é a seguinte... depois do drama Pablo Marçal, todo mundo tem medo de cortes editados e que, vamos dizer, humilhem seus apresentadores. Então eu imagino que eles fizeram isso por essa razão. E tá tudo bem, né? Eu prefiro ceder nesse ponto e ter a exposição como nós tivemos ontem na Globo News do que qualquer outra coisa, tá? Entretanto, a gente precisa colocar aqui, eu quis levar lá e eu quero levar para vocês a tese nossa, que é uma tese não apenas de campanha, mas uma tese de gestão pro Brasil. Eu acho que muita gente falou, Renan, por que você não foi mais incisivo em alguns temas? E eventualmente poderia ser mais incisivo em alguns temas. Quando, na verdade, eu estou já falando não apenas no que fazer, mas no como fazer. Essa é uma eleição muito diferente da eleição de 2018. Eu vi gente no Twitter falando, olha só essa fala do Bolsonaro, Bolsonaro, você vai entrar na favela e sair matando gente? Vou entrar. E ninguém falou nada depois. Nunca houve o como. Porque em 2018 foi uma eleição do o quê? Os jornalistas em geral ficavam muito chocados com falas radicais à época do Bolsonaro e apenas questionavam por que ele pensava assim, por que ele era tão radical. E ninguém perguntou como ele ia fazer. No final o Bolsonaro chega ao poder e não entrega absolutamente nada do que ele falava. Nenhuma das coisas intensas que o Bolsonaro falava ao longo da campanha dele aconteceram no seu governo. O que ficou é um Bolsonaro hipotético, que ele fica sendo repetido hoje em dia pela própria esquerda, né? A esquerda fica, não, o governo do Bolsonaro ia ter violações de direitos humanos. E na verdade o governo do Bolsonaro só foi um governo do centrão, sem graça nenhuma, com um sujeito meio burro falando besteira na TV e na internet. Foi apenas isso. Comigo está sendo completamente diferente. Jornalistas, absolutamente todos, estão perguntando como. Você pretende passar a lei de responsabilidade gerencial? Como? Você pretende passar uma legislação penal nova, inspirada no direito penal do inimigo? Como? Como isso passa na Constituição? O nível das perguntas sobre todas as nossas propostas, que são, na sua maioria, mais radicais que a do bolsonarismo, os níveis das perguntas, e eu não estou falando apenas da Globo News, estou falando de todos os lugares, é muito mais alto. Não há comparação entre o modelo das perguntas que estão sendo feitas para mim e com as perguntas que foram feitas para o Bolsonaro à época. E eu acho isso muito bom. Porque se fosse só ficar os jornalistas perguntando, o que você acha sobre isso? Aí a pessoa dá uma opinião radical e o jornalista fica assustado, qualquer um faria campanha. O fato da gente estar conseguindo sustentar as nossas posições no debate público, com forma, e ainda dizendo como nós vamos realizar isso, acho que é a grande novidade que nós temos para essa eleição. Tá? A principal é a área de segurança, naturalmente. Ontem foi muito, muito interessante o fato de quererem pegar algumas medidas específicas que o Bukele adotou, e aí para construir a seguinte coisa, olha, então você não vai fazer, por exemplo, julgamentos coletivos, igual o Bukele fez, e de fato, eu não preciso fazer julgamento coletivo algum. Você pode muito bem entregar um julgamento individual, mas capturando o traficante e punindo ele como tem que ser, com penas maiores e aplicando o que a gente chama de direito penal do inimigo. Por exemplo, a tutela antecipada, fazer prisões antes mesmo dele executar uma determinada missão. Se um traficante conta com uma série de fuzis dentro da casa dele, e esses fuzis estão sob posse desse traficante, estão numa área ocupada pelo crime organizado, da facção a qual ele faz parte, eu não preciso esperar ele pegar o fuzil e cometer, vamos dizer, um assalto, ou ele dar ordem a alguém na rua com o fuzil na mão. Basta apenas a existência do fuzil na casa do traficante, e o fato do traficante estar ocupando aquela área, e aquela área culpada por ele, ter ele na estrutura do crime organizado, para nós podemos entender que sim, ele precisa ser preso, a tutela precisa ser antecipada. Essa é a ideia do direito penal do inimigo. Então, nós estamos fazendo algo que para mim é muito novo, e acho que é esse o ponto. Eu fui dormir ontem e acordei hoje com pessoas falando sobre família monoparental, sobre o papel do homem nas casas, o papel do homem em evitar o menino problemático que vai cometer um crime. O Brasil falando sobre desfavelização. Eu acordei hoje com gente falando, não, eu não concordo com essa proposta, não, acho essa proposta absurda, nossa, adorei aquela proposta. Eu vi pessoas discutindo cota racial. Veja, cota, como a direita tem vergonha de falar desses assuntos,
que a direita agora virou apenas, vamos dizer, uma imitação da esquerda em temas populistas, as pessoas voltaram a debater cota social. Porque o meu argumento é assim, eu nem falei que eu sou a favor da cota social, que é um daqueles desculpas que a direita, inclusive a direita do MBL usa. Não, sou contra a cota racial, mas social. Não, não. O nosso programa não tem nenhuma das duas. A gente defende o mérito, a excelência, e a gente acha que pessoas oriundas de famílias mais pobres, se forem trabalhadoras, esforçadas, estudiosas, inteligentes, essas pessoas vão competir em igualdade de condição. Não é que elas vão ter uma vaga garantida, elas vão competir em igualdade de condição, porque o Estado vai começar a investir nelas desde antes. Essa é a beleza da coisa. Então, a gente começou a trazer esses temas e a partir de, desde ontem, né, mas hoje isso ficou muito claro pra gente, o Brasil começou a debater proposta. O fato da gente estar debatendo proposta agora é a grande revolução eleitoral do Brasil desde o início desse tal de ciclo de polarização. Eu odeio o tema polarização, eu odeio ficar falando isso porque parece que eu me tornei um jornalista justamente da Globo News, ou um comentarista, mas a real é o seguinte, essa droga existe, e não é que ela é baseada em radicalismos de dois lados, tipo, eu sou um radical de esquerda e um radical de direita. Isso a gente já denunciou, nenhum nem outro é radical. O problema é que há esse problema de imaginação, esse problema de preguiça em construção de propostas, e nós começamos a construir propostas em série, e elas estão se acelerando, se acelerando, se acelerando, de tal modo que as pessoas agora estão começando a imaginar um país diferente. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Aí eu parabenizo todo mundo que participou do time do Livro Amarelo, todo mundo que participou da elaboração das propostas, todo mundo que começou a discutir, foram anos fazendo essas discussões. O Ricardo tá aqui com a gente. A primeira pessoa que começou a falar, olha meu amigo, fale do direito penal do inimigo, foi o Ricardo. Mas é verdade, meu amigo. Mas é verdade, o Ricardo tá aqui assistindo. Tudo bem. Fala assim. E a real é que foi o Ricardo que trouxe. O Ricardo, se não me engano, a monografia de conclusão de curso dele foi sobre o direito penal do inimigo. Né? Então, é um espaço colaborativo de discussões. Eu me lembro de uma live que eu fiz com o Ricardo ano passado, falando sobre, vamos dizer, a base do que veio a ser a lei de responsabilidade gerencial. Isso mesmo meio que surge numa discussão, num debate. Isso vira um estudo tocado pelo Luiz Venosa, depois se torna proposta, aí vem o João, participa, qualifica. Quando viu, a gente tem a proposta mais interessante de reforma política que nós temos no Brasil. Este é o time. Nós, focando em ter pessoas talentosas, construímos uma proposta melhor. Essa proposta tá aqui. E aí eu queria que vocês comparassem uma coisa. Ontem, né, quem assistiu agora a sabatina do Romeu Zema percebeu que foi uma sabatina absolutamente sem graça. A Sadia e a Natuza nem apertaram ele. E não é que elas não apertaram porque elas quiseram ser meio que bananas com ele. É que nem tem muito o que apertar. Aquela laranja não tem suco. Não tem muito o que fazer ali. Não tem nada. São apenas opiniões meio ocas que ele tem sobre todos os temas, decoradas com um marqueteiro que não despertam paixões, nem ódio, nem amor da parte de ninguém. Nem elas despertaram. Comigo elas despertaram suas paixões mais profundas. Em geral foram do lado mais negativo. Mas foi muito bom. E lá, se você acompanhar hoje, elas não estavam com calhamaços. Elas não ficaram, vamos dizer, por horas lendo um gigantesco programa do Partido Novo, porque nada há do Partido Novo. Há ali um PDF que eles protocolaram. Conosco, há um livro. A versão menor tem mais de 400 páginas. Esse aqui tem quantas páginas? A versão de luxo. 350 páginas de proposta. Cara, isso aqui é único. E aí a Rede Globo, eu vou comentar um bastidor ontem lá, quando eu fui fazer antes da sabatina, eu visitei os estúdios ali do Jardim Botânico, e ali visitando os estúdios, eu vi a equipe do G1 e eles estudaram o Livro Amarelo. Então nós chegamos num ponto em que um partido que está indo para sua primeira eleição com apenas 8 meses de idade, ele faz o que a maior emissora do Brasil, e a Globo fez, eu estou elogiando a Rede Globo, estudasse o programa. Pela primeira vez, em muitos anos, eu não me lembro disso em nenhuma das eleições que eu assisti, estavam estudando um programa. Um programa que não é que assim, foi criado por um marqueteiro, porque proposta de governo é criada por um marqueteiro, nada disso. Um programa de governo que está sendo vendido em livro, e aí eu queria fazer o primeiro grande anúncio aqui, tá? Que em encomendas, falta uma série que serão ainda pagas, em encomendas de livros amarelos, já ultrapassamos R$1 milhão, tá? Ou seja, tem alguns que a pessoa vai pagar em boleto, mas em encomendas, já temos mais de R$1 milhão
vendidos. Falta ainda terminar o pagamento. Boa parte, mais de 70%, coisa de 70% disso já foi pago. Ou seja, as vendas já estão sendo enviadas, mas em encomendas o número ultrapassou R$1 milhão, tá? E eu posso falar que é uma coisa que eu disse lá no G4, na sabatina com o time do Thales Gomes, do antagonista, que nós financiamos a montagem do nosso partido vendendo livros, e nós estamos agora financiando em grande parte a nossa pré-campanha com livros. Isso num país em que as pessoas não leem. Eu acho que isso é único, isso é meritório, e isso é para deixar nosso time todo muito, muito orgulhoso. Eu recomendo para vocês, por favor, comprem a versão final do livro amarelo, tá? Comprem a versão final do livro amarelo. Lembrando, mas é aquelas que eu comprei, eu devo ter aqui, os 6 fascículos. Aquilo foram os fascículos de estudo do livro amarelo. A coisa que foi um prazer para mim, muito interessante, de fato, a Natuza Neri, ela comprou 2 dos 6 fascículos e ela estudou antes de fazer a entrevista. E eu tô falando, vejam só, isto só está acontecendo conosco, que isso é uma coisa muito nova. Quando no nosso congresso oficial, no sábado, nós lançamos, né, o livro amarelo oficial. E qual é a diferença do livro amarelo? Isso aqui é a consolidação de propostas, isso aqui é basicamente um grupo de propostas, ali foram os estudos, e ele é amarelo, para ficar bem claro, o livro amarelo, ele é amarelo, ele é autoexplicativo. Os outros tinham a capa branca justamente para poder explicar isso, né, que há uma diferença, que uma é a construção e outro é o produto pronto. Mas ela o Pirajá entregou para 2 jornalistas da Globo News o livro. Isso foi levado para o Rio de Janeiro e de sábado, não, desculpa, e de segunda-feira a quarta-feira a Natuza pega a versão final do livro e estuda, formula suas perguntas, e foram perguntas que ela aprofundou. Um dos detalhes eu vou comentar hoje foi a questão do feminicídio, ou seja, elas prepararam num bloco de perguntas bem interessante que elas fizeram, tentando me colocar como uma espécie de machista, misógino, que odeia mulheres, etc. Foi um bloco de falsa acusação de estupro, a papo alfa falando, eu sou machista. Fez um blocão montado. Ali, no meio das perguntas, elas falaram, por que você não tem descrito dentro do livro amarelo políticas específicas sobre feminicídio? Tudo muito bem construído, ou seja, elas tiveram que ler, tá? Eu acho que isso faz com que o debate público no Brasil melhore muito. E assim, eu não quero parecer novamente um daqueles caras, sei lá, é papo de jornalista, tipo, o debate público precisa melhorar. Mas assim, o debate conosco é de outro nível. A cobrança com a gente é muito maior. Basta comparar hoje o Romeu Zema, como foi com ele, e ontem como foi comigo. E eu acho que tem que ser assim comigo, sim. E terá que ser assim sempre com os nossos candidatos. A régua ficou mais alta. E se a régua ficou mais alta, o nosso nível tem que ser mais alto mesmo. As pessoas têm que perceber que para ser governado o Brasil você precisa de gente inteligente. Então eu sou grato a elas. Eu sei que muita gente tá com raiva. Eu tô recebendo mensagem, Renan, parecem 2 cobras que estavam te atacando. Não deixavam você falar. Cara, é do jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. Acho que fui muito bem. Acho que tenho muito a melhorar. E eu acho que daqui em diante é só melhora. É só melhora. E espero que as perguntas nos próximos sabatinas sejam sempre nesse nível. O Juan Patrick está ali. O Renan foi muito educado com elas. Ué, mas não vai ser diferente. No final eu agradeci a elas. Elas deram oportunidade pra gente. Tá? Gente, nós não estávamos presentes no grande jogo até 1 ano atrás. Tentem se lembrar como nós estávamos em 2024, eleição de prefeito de São Paulo, que o Pablo Marçal brilhava. O Kim não teve o direito de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo constando algumas pesquisas com mais de 10%. O Kim não teve o direito. A gente tinha que ficar como espectador gravando live falando do assunto. Pois bem, hoje nós estamos no principal palco, já em terceiro nas pesquisas, respondendo perguntas difíceis na maior emissora do Brasil. Nós existimos, nós estamos no jogo. A coisa está acontecendo. Então, o jogo mudou completamente e ele se deu de uma maneira muito nova. Novamente, a existência do livro amarelo ela é fundamental. Comprem o livro amarelo. Essa aqui é a versão de mesa do livro amarelo, com a capa de tecido, ela é maravilhosa. Assim, quem teve acesso... Eu tô falando sério, os jornalistas podem até discordar, mas falam, nossa, mas isso aqui é muito bonito, isso aqui é... Sim, lidem com isso. Imagina, assim, se tivesse o livro do PL, né? Imagina que coisa horrorosa seria. Nossa, já me dá um asco estético a priori. Eu nem sei porque o livro não existe. Entendeu? Tipo, o livro Valdemar, o Valdelivro foi montado. Livro com as propostas conservadoras para o Brasil. Né? Capítulo 1, amo Deus. 2, viva as mulheres. É isso. É um negócio vazio de tudo. Só falar um negócio aqui, notícia boa, parece que nós já estamos com o dobro de pessoas nos assistindo do que a sabatina do Romeu Zema. Confere, senhor Rafael Almeida Rizzo. Quase o triplo. Quase o triplo. Tem quantas pessoas ao vivo?
No YouTube temos 17.200, no Instagram temos mais 1.100 e no TikTok mais 1.500. Inclusive, mandar um salve pro pessoal do TikTok. Pessoal do TikTok, likezão no TikTok, aí coraçãozinho no TikTok, mandem seus presentinhos no TikTok. Pessoal do Instagram, like. É pra ficar parado? Tem muitas coisas, tem muito meme idiota, né? Também tem o... Ok, faz de novo. Não, só que vamos pra baixo assim, ó. Hã? Ah, é. É, pessoal, a bolha foi muito estourada. A bolha foi completamente estourada, né? Isso é uma notícia muito interessante. Alguns pontos que eu acho que nós precisamos trazer, falei agora do livro amarelo, tá? Segunda coisa, cara, Flávio Bolsonaro. Há um comentário geral de que, de fato, ele não vai participar dos debates, tá? Houve o debate da última... há o debate do dia 23, que está confirmado na Rede Bandeirantes de televisão, e que nem Lula nem Flávio estão confirmados. É muito feio. O Lula, vamos colocar aqui, o Lula está em primeiro, ele tem um governo a defender, e o fato dele não ir denota fraqueza não só na defesa do próprio governo, mas uma fraqueza na ausência de propostas. O Lula não tem nada a propor. Agora, se há alguém que tem uma justificativa tática pra isso, seria ele. Do tipo, tô em primeiro, vou tentar segurar minha onda aqui. O Flávio não tá nessa posição. Definitivamente não tá. A escolha do vice dele foi uma demonstração de fraqueza. A campanha dele tá fraca. Quando eu fui com ele no antagonista, eu tive na internet mais do que o dobro da audiência do Flávio Bolsonaro. Do Zema e do Caiado, com todo o respeito que eu tenho aí aos governadores, foi algumas vezes mais, né? Comparando a sabatina da Globo News, eu tive quase 8 vezes mais audiência na Globo News do que o senhor Romeu Zema. Isso é uma diferença gritante. Então, isso denota que assim, a diferença em termos de engajamento das campanhas é grande. Em termos de engajamento, eu vou buscar do Flávio. Lembrando que o Flávio tem o recall. A maior parte das pessoas não sabem quem é Renan, estão cada vez mais descobrindo quem é Renan, mas as pessoas não sabem quem sou eu. Então, logo elas descubram, elas vão perceber que elas não precisam ficar presas nessa maluquice que é a família Bolsonaro. Nesse erro. Então o Flávio, ele tinha que ir no debate. O Flávio precisa ir no debate. O Flávio tem que explicar por que ele fica mudando de propósito o tempo todo. Recentemente, o Flávio Bolsonaro veio a público dizer que agora ele não vai mais dar celular para as mulheres. É curioso. Ele tinha um marqueteiro, aí com esse marqueteiro ele falou que ia dar celular para as mulheres, aí ele muda de marqueteiro e aí muda a proposta. O que isso quer dizer? Vamos ser sinceros. Quem escreve as propostas do Flávio são marqueteiros. O Flávio não acredita em nada. O Flávio não sabe nada. Então, novamente, eu volto a convidar o Flávio Bolsonaro para um debate. Flávio, você vai precisar debater comigo. Porque se não for agora, e agora você pode me derrotar num debate, me humilhar publicamente, como o seu time diz, eu sou analfabeto, eu não tenho condições porque eu não tenho um diploma, sou um burrão. Você não, você é até pós-graduado, você é um cara brabo, você é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Você é um outlier, Flávio. Você é um cara que tá no 001. Tá? Você é aquele cara do meme do QI que você tá com, né, um capuz, você é até misterioso na sua inteligência. Você tem uma aura toda especial, então tranquilamente você vai me derrotar. Vamos combinar, por exemplo, um lugar que você se sinta confortável? A Revista Oeste. O que você acha? São conservadores, pessoas que vêm fazer uma cobertura política de direita. Eu volto a falar. Que haja espaço para os dois responderem, eu dou o dobro do tempo que eu puder fazer uma resposta. Então, se eu precisar responder em 5, você tem 10 minutos para responder. Vamos fazer isso, Flávio. Vamos embora, porque assim, o que vai acontecer? Eu vou crescer, e aí você vai precisar debater comigo lá na frente, provavelmente na Record ou na Globo. E aí vai ficar ruim. Então já evita esse problema, já antecipa isso. A melhor coisa é você antecipar. Outra coisa que eu peço, vá na Globo News, na entrevista de segunda-feira, Flávio. Vá na Globo News. Vai ser bem legal, vai ser bem importante. Não fuja dessa. O Lula já fugiu, foi patético. Permitiu que eu inaugurasse a rodada e eu estabelecesse o sarrafo. Como eu virei o termo de comparação, ficou muito bom pra mim e muito ruim pros demais. Tá todo mundo vendo. A audiência do Zema bem menor do que a minha, e que assim, a sabatina do Zema foi meio sem graça. Nós nem pegaram pesado com o Zema. Acho que vai ser similar com o Caiado. Vai lá, Flávio, estabeleça o sarrafo. Você não quer ser líder do país? Isso é uma postura de um líder, né? Isso é a postura de um fracão. Do Lula já não espero nada, já fugiu. Já saiu fora, então vá, Flávio. Para. Você com certeza deve ter grandes ideias. Você é o cara. Como você disse, tem sangue Bolsonaro correndo nas suas veias. É um sangue de gente corajosa, gente capaz, gente trabalhadora.
Você representa o Brasil, não é? Você tem muita bandeira do Brasil nos seus eventos. Com certeza você vai mandar muito bem em nome do Brasil. Para de fugir, meu querido Flávio. Então, quantas pessoas ao vivo aqui? 19.400 no YouTube, 800 no Instagram, acho que o pessoal veio pra cá. E no TikTok temos, atenção, 2.000 pessoas no TikTok. Outra coisa que eu queria falar, né? Eu soube que o meu amigo Nicolas Ferreira convidou o Zema a retirar a candidatura. Quem? O meu amigo Nicolas Ferreira. O seu amigo Nicolas Ferreira. Posso falar? Eu tô falando para o membro da minha base parlamentar, Nicolas Ferreira. Sim, ele será base do meu governo. E eu vou deixar, em nome do Brasil, minhas diferenças de lado com ele, tá? Sou um democrata. Então, meu amigo Nicolas Ferreira estava convencendo Ele justificou, não, é para ajudar o Matheus Simões lá em Minas. Não é. Meu amigo Nicolas Ferreira tá tentando me ajudar. E eu que realmente, como não tenho diploma, não percebi. Então, o Nicolas Ferreira, agora, com um lag bem grande, eu captei sua mensagem. Então, o Nicolas tá, sob desculpa de estar ajudando o Matheus Simões em Minas, ele veio pro Zema tirar a candidatura e concorrer pro Senado justamente para me ajudar no Senado. Para ser da minha base no Senado. No que eu digo, boa ideia, Nicolas. E Zema, Caiado, vamos juntar as forças aqui. Se a gente unir todas as forças, a gente tira rápido o Flávio do segundo turno. Montamos um super governo, fazemos maioria. Nosso amigo Nicolas vai atuar muito lá na Câmara dos Deputados, vai denunciar a hipocrisia da esquerda toda vez que a esquerda fizer oposição aos nossos projetos. Vai ser muito legal. E todos juntos tornaremos o Brasil, de fato, o país do futuro. Para mim, estou muito feliz. Você viu que as forças já estão se alinhando. Houve declaração hoje, né, de apoio à minha... Não apoio, mas disse que gostava da minha candidatura até o Antony Garotinho. Nossa. Então, assim, muitas lideranças políticas espalhadas pelo Brasil estão declarando seu apoio. É uma onda. Não tá falando de cada um à sua maneira. O Nicolas pedindo pro Zema tirar sua candidatura, o Garotinho falando nominalmente. É um momento novo. Vamos ouvir o Antony Garotinho? Eu fui candidato em 2002, todo mundo dizia, é Lula e Serra, Lula e Serra, Lula e Serra. Eu fiquei fora do segundo turno por 3%. É verdade, tá? Data... Eu lembro disso. Essa eleição, assim, o Garotinho subiu e quase pega o Serra. Se tivesse mais uma semana de campanha, o Garotinho tava no segundo turno. E vou te falar, ganhava a eleição. Eita. Ele ganharia do Lula no segundo turno. A Folha foi o único instituto que no final, no dia da eleição, publicou a seguinte manchete: segundo turno será entre Lula, Serra ou Garotinho. Eu nunca fui colocado. Eu estou dizendo que entre os dois candidatos, naquilo que de fato melhora a vida do povo, o salário, o poder de compra, o combate à corrupção, eu quero saber qual é a diferença que nós temos aqui. Eu confesso a você, eu estou esperando ainda que os candidatos sejam colocados. Não estão todos colocados ainda. Há dúvidas sobre algumas candidaturas. Mas eu tenho simpatia hoje pela candidatura do Renan. Ciro Gomes. Praticamente toda a política do estado do Mato Grosso. É ou não é? Agora Antony Garotinho. Eu lá no Congresso falei, saiam do armário, defendam o que é certo. Nossa candidatura é aquilo que há de mais correto nessas eleições. Façam como eles estão fazendo, saiam do armário e exponham o básico. Se todo mundo fizer isso, eu tiro o Flávio do segundo turno e eu devasto o senhor Lula. Nós venceremos Lula com mais de 60% no segundo turno. Vai ser algo jamais visto. Nós vamos chegar ao poder numa vibe, numa aura absurda. O objetivo é buscar 67% das intenções de voto contra o Lula no segundo turno, tá? E é possível, não tem nada de absurdo buscar isso aí, tá? O Lula tá muito rejeitado, o eleitor dele tá desenergizado e nós não temos a rejeição da família Bolsonaro. Nossas propostas são melhores. Inclusive, nossas propostas foram todas construídas para melhorar, antes de tudo, a vida dos eleitores do Lula. Nossa política de desenvolvimento no Nordeste, nossa política de frentes de trabalho em regiões que estão tomadas pelo Bolsa Família, nossa política de destruição do crime organizado e nossas políticas de desfavelização, todas afetam a população mais pobre que hoje votam no Lula. Então,
Este eleitor do Lula, quando provar, as nossas propostas na televisão no segundo turno, porque nós temos televisão, e aí, modéstia à parte, vamos acabar com ele na televisão? Acabar no nível de propósito. Não vou precisar nem ficar falando, ele é um cachaceiro com 9 dedos. Não vou falar nada disso. Mas a segunda coisa que vai acontecer é, quando eles experimentarem um governo que trate essa gente como gente, e não apenas como um objeto de programas sociais, rapaz, quem provar disso não vai voltar atrás. E aí começa a nova era. Tá? O Império tá perguntando quanto. Quero vencer com 67% das intenções de voto. Tá? É isso. Por que 67? Aí é muito fácil. É 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor. É 6, 7. Yes! Tô esperando essa. Pessoal, like na live. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e siga @RenanSantosMBL em todas as redes sociais. Sim. Outro ponto que é importante a gente se pronunciar, né? Cadê? Vamos pegar aqui. Aqui. Ontem, né? Foi construída uma parte importante do... Assim, ó, ontem foi um quebra-pau dos mais interessantes. Vocês têm que tratar aquilo como se fosse um debate de 2 contra 1, com 2 pessoas altamente qualificadas, com um time que na base estudou. Volto a colocar, a equipe do G1 estudou. E eu falo isso como um elogio a eles, tá? Pra mim, essa é a regra que todos tinham que fazer. Hoje, se vocês pegarem, novamente, vamos pra entrevista do Zema. Foi praticamente nada programática a entrevista. Quase não houve discussão sobre programa. Ficaram falando lá falou um pouco de Bolsa Família, falou um pouco de STF, agora um pouco de Estados Unidos. Foi um negócio meio nhé. Com o nosso foi muito programa. E eu elogio. Mas foi um 2 contra 1. E um determinado pedaço, foi um pedaço que acho que foi construído para fazer. Ok, vamos acabar com a candidatura desse rapaz. Na educação, tá? Na lisura, dentro das 4. Mas assim, vamos mortificá-lo. Vamos dissecar seu corpo ao vivo aqui. Que basicamente fizeram um combo de falsa acusação de estupro, com o vídeo da Bárbara, com feminicídio. Estudaram o livro amarelo, eu vou falar sobre isso. Falaram, mas não tem nada aqui falando de feminicídio no livro amarelo. Com um vídeo do Papo Alfa. Fizeram um super combo. E aí, nesse super combo, imaginaram, ali está traulitado o senhor Renan. Tá? E aí eu tinha respondido do livro amarelo, falei, olha, não há uma parte tratando de saneamento básico, mas quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente fala e muito sobre saneamento básico. Violência contra a mulher está dentro do quesito segurança, que é o tema que nós mais falamos durante o nosso processo de viagem, nosso processo de pré-campanha. Já tratamos também bastante de violência contra a mulher. Esse é mais um dos muitos temas que nós tratamos no Brasil. A questão é que nós tratamos de todos os temas do Brasil. E por vezes a imprensa quer ser monotemática ou bitemática, que é só falar de alguns assuntos. Hoje a imprensa fala muito de violência contra a mulher, e é importante, porque é um problema endêmico no Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Mas dito isso, o Brasil tem outros problemas também. O feminicídio do ponto de vista estatístico existe, é relevante, mas todo dia morre coisa de 100 pessoas no Brasil, por volta de 100 pessoas. De 3 a 5 pessoas dessas são feminicídio, violência dentro de casa, etc. Há pelo menos outras 90 e poucas pessoas que morrem por outras razões. Algumas morrem em conflito com a polícia. Um número pequeno, coisa de 15% disso aí. Outras tantas morrem através do latrocínio. Outras morrem basicamente por conflitos entre facções. Nós temos que ter um olhar muito grande para todos esses outros temas, dado que estatisticamente também são relevantes. Eu poderia ali, até dava vontade na hora, falar assim, mas vocês não se preocupam com os outros 90 e poucos que estão morrendo? Né, as vidas negras desses rapazes, mas não é o ponto. Porque do ponto de vista da violência contra a mulher, existe bastante. Mulheres são vítimas muitas vezes preferenciais num assalto à mão armada, que não termina num latrocínio, mas elas vivem com medo. Há muita violência contra a mulher que acontece em casa que não é reportada, que é em alguma medida naturalizada. Então eu preferi por tratar desse assunto e explicar o funcionamento disso dentro do livro amarelo. Porque as pessoas falam, mas você não tá falando disso? Eu falei, não falo, assim como eu não falo disso, não falo de maneira enfática do saneamento, porque são políticas que envolvem municípios e estados. E nós temos ao nosso regramento para municípios e estados, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial. E eu quero falar dela agora, porque todo mundo falou, Renan, quais são os seus critérios? Quais são os KPIs?
E eu vou colocar aqui hoje na nossa live pronunciamento quais são os indicadores que nós vamos exigir dos municípios e depois dos estados para eles se qualificarem a receber mais recursos, ou para, caso não atingindo essas metas, os seus respectivos líderes do executivo, prefeitos e depois governadores não possam concorrer às eleições seguintes. Que é isso que vai determinar tanto, vamos dizer, o elemento de premiação quanto o elemento de punição. Antes de entrar neles, senhor Rafa Almeida Riso, quantas pessoas nós temos ao vivo? 22 no YouTube. TikTok temos... Não, Instagram temos 500, TikTok temos 2. Então temos quase 25 mil pessoas ao vivo. Ao vivo nas suas redes pessoais. Ok. Vamos lá. Acho que é um bom número. Vamos lá. Quais são os 10 indicadores? Haverá outros, mas quais são os 10 indicadores principais que nós vamos propor junto ao Congresso Nacional para serem alvo da atuação dos nossos comissários nos municípios e que contarão com indicadores, contarão com painéis muito claros, que inclusive terão uma transparência total. E até vou comentar um negócio, o presidente da República em pessoa, todos os meses vai premiar os melhores administradores públicos. Então os prefeitos das melhores cidades vão se encontrar com o presidente da República, tão logo eles batam a pontuação mais alta num determinado período de tempo. Se a gente conseguir oferir isso mensalmente, melhor, mas o ideal será anualmente. E aí nós vamos dar prêmios para essas cidades, vamos inaugurar obras nessas cidades, o presidente da República vai nessas cidades participar de inaugurações, ou seja, nós vamos criar um clima fértil para que bons prefeitos, bons administradores públicos entendam que atingir objetivos os premia. Então, e não importa o partido, se um membro de um partido que eu não concordo ideologicamente atingir essas metas, ele vai estar fazendo bem pro Brasil, logo o presidente da República tem que apoiá-lo. Somos ou não somos patriotas nesse sentido? Vamos lá. Primeiro indicador de desempenho. Taxa de ocupação formal sobre população em idade ativa contra a proporção de domicílios dependentes de transferência. Veja só, se nós aumentarmos o número de pessoas que estão trabalhando formalmente, e nós vamos incluir não apenas CLT, mas MEI, aí no meio, todo mundo que estiver trabalhando, todo mundo que abrir uma empresa, todo mundo que for CLT, se você aumentar esta taxa, ou seja, a atividade econômica no município aumentou e as pessoas estão vivendo de acordo com suas próprias pernas e não dependendo do Estado, este será o indicador. Por quê? Nós temos que fazer os prefeitos pularem, ficarem quebrando a cabeça para aumentar o número de pessoas que não dependem do Estado para sobreviver. Isso vai melhorar inclusive a qualidade da representação, porque pessoas autônomas não votam em políticos que precisam dar dinheiro para elas, dar um carguinho, e elas votam melhor. Pauta número 2, indicador número 2. Percentual do valor adicionado municipal que não vem da administração pública. Olha só que legal. O percentual de recursos oriundos justamente de atividades que não vêm da administração pública que aumente. Isso vai significar atividade econômica maior, isso vai significar arrecadação também maior e independência maior por parte do município. Número 3. Percentual de crianças alfabetizadas ao fim do segundo ano. Então, ao final do segundo ano, nessa avaliação, o número de crianças devidamente alfabetizadas. Porque alfabetizado não é só escrever o próprio nome. Nós vamos ter testes muito sérios de alfabetização, porque o nosso governo será o governo da alfabetização. E olha que triste. Nós estamos em 2026 e o foco do governo brasileiro tem que ser em alfabetizar suas crianças. Essa era uma pauta do começo do século XX. É uma pauta de 100 anos atrás. A gente piorou porque a gente ficou inventando moda. A gente não trata mais as escolas como lugares em que você educa pessoas. E 2, você fica testando estratégias de alfabetização alternativas que não funcionaram. As crianças hoje estão semi-alfabetizadas. 4, cobertura de creche e pré-escola. Matrículas de 0 a 5 anos sobre população da faixa. Meio óbvio, né? Nós temos que ter vagas em creche, nós temos que ter estrutura de escola. O dinheiro já existe. O dinheiro já existe, os fundos nacionais já existem para isso. É apenas executar direito, colocar bons professores e fazer acontecer. É o básico. Isso tem um efeito também de ajudar a creche, ajudar a mãe, especialmente a mãe solteira, que tá todo mundo falando aí. Pois bem, ela vai ter um local onde ela vai poder deixar seus filhos tendo uma boa alimentação enquanto trabalha. Outra pauta, número 5. Percentual da população em domicílio precário ou aglomerado subnormal. A vulga favela. Se você reduz o percentual de pessoas sem domicílio ou morando em favela, você ganha pontos. Ou seja, o prefeito terá, vamos dizer, um objetivo claro de não favelizar a sociedade. E isso é muito importante, especialmente em lugares hoje do centro-oeste, sudeste, ou algumas determinadas regiões do nordeste. Entenda uma coisa. Prefeitos e vereadores para ganhar a eleição, eles adotam uma prática que favoriza as suas cidades, que é trazer gente de fora, fazem uma ocupação, e aí aquelas pessoas que vêm, às vezes são 200, 300 pessoas, elas determinam o resultado de uma eleição numa cidade pequena.
Em cidades pequenas tem gente que ganha eleição para vereador com 400 votos, com 800 votos. E a favelização vira um instrumento. Muita gente, as cidades, assim, centenas, quiçá milhares de cidades ao redor do Brasil trabalham com isso. Então, mesmo em cidades pequenas que não são altamente favelizadas, o prefeito passa a ter o estímulo contrário. Ele só vai poder concorrer à eleição se ele diminuir o grau de favelização. Isso é uma forma de tornar nossas cidades melhores e mais bonitas. Outro ponto. 6. Percentual de domicílios com coleta e tratamento de esgoto. Meio óbvio. Hoje, recursos que são enviados por emendas são gastos com todas as bobeiras possíveis e o básico, fornecimento de esgoto e água, é negligenciado. Isso aqui é um tema que é central. E veja só, eu já falei na minha campanha, na minha pré-campanha tantas vezes, o segundo vídeo meu que mais viralizou é lá em Melgaço, na ilha de Marajó. Então isso, respondendo a nossa amiga Natuza, que eu falei ontem, mas coloco aqui, o tema do saneamento básico foi muito, mas muito falado. Já passou o marco do saneamento, há um marco legal que passou no governo anterior do Bolsonaro. Com esse marco legal, o governo federal fez o trabalho dele. Ele tem que agora diminuir juros para haver mais espaço para investimento. E agora os consórcios municipais podem construir suas políticas de saneamento. O que a gente vai cobrar? Que o prefeito execute política de saneamento. Saneamento não dá tanto voto porque é obra debaixo da terra. Obra debaixo da terra não é vista, e não sendo vista, o prefeito populista não consegue se promover. Nós vamos fazer o contrário. Ele vai ter que fazer, senão ele vai perder direito político dele. Isto é absolutamente fundamental. 7. Homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Meio óbvio. Seu município tem que reduzir sua taxa de mortos por crimes violentos. Isso já junta com o 8. Roubos por 100 mil habitantes. Ah, mas isso é política do governador. O prefeito atua. Prefeito que instala sistema de câmera, prefeito que monta sua política municipal, polícia municipal, prefeito que monta uma política dentro das escolas para poder ver quem é o menino problemático que vai cair na mão do crime. O prefeito tem que ter uma visão holística na sua administração para impedir o surgimento do crime. Prefeito que desfaveliza, todas essas coisas estão interligadas. Prefeito que mantém rua limpa, que mantém a rua ordeira, que não deixa funkeiro ficar fazendo barulho. Esse tipo de prefeito evita o ecossistema que faz o crime surgir. 9. Internações e atendimentos hospitalares por agressão contra mulheres por 100 mil habitantes. Ora, este aqui é justamente o tema que envolve o feminicídio e que envolve a violência contra a mulher. Nem toda violência contra a mulher vira um feminicídio, mas todo feminicídio é uma violência contra a mulher. Existem muitos casos de violência contra a mulher não reportados, especialmente nos interiores. Não existe plantão de defensoria pública na maior parte das cidades para a mulher poder recorrer. A mulher não tem condição, especialmente se pobre, em pagar um advogado para conseguir uma medida protetiva, ou às vezes conseguir um despacho com o juiz correndo. Os municípios têm que fornecer isso, e os municípios têm que criar estruturas que façam com que este tipo de crime se reduza. E como? Não pelo número do reporte, porque olha só um problema que a gente tem no Brasil. Para o Brasil melhorar nesse tema, ele vai ter que aumentar as notificações de cometimento de crime, para assim ele baixar as internações e as ocorrências hospitalares da agressão. Para conseguir fazer as duas coisas, a gente vai precisar aumentar a consciência sobre esse tema. Por isso que este tema sempre esteve lá como uma das 10 medidas. E a 10ª, tempo médio de espera para consulta especializada e exame. Isso vai afetar especialmente cidades em que tem policlínicas e clínicas que organizam esses exames, tá? Mas cidades menores que têm fila no atendimento das UBS também serão alvo desse tipo de política. Esses são alguns dos principais indicadores. Haverá mais indicadores? Sim, mas esses são os indicadores determinantes para envio de emendas, para pontuação para obter fundo partidário eleitoral e desta maneira também para qualificação dos prefeitos para poder participar da reeleição ou eventualmente perder seus direitos políticos, tá? Isso aqui é a base da lei de responsabilidade gerencial. Uma coisa também, você fala, mas como é que o prefeito vai fazer isso? Às vezes tem prefeito que não sabe. Não, por isso nós vamos enviar comissários nas cidades com as políticas públicas pré-prontas. Então às vezes você tem um município pequeno, que fala, mas como é que eu vou fazer minha política de saneamento? Eu não tenho recurso para falar com a iniciativa privada para fazer esse projeto. Fica tranquilo, nós vamos juntar 10 cidades aqui na região, nós vamos juntar os comissários das 10 cidades, nós vamos fazer um consórcio intermunicipal para fornecimento de água e esgoto. Ah, eu não sei como é que eu faço uma política de alfabetização bem feita. Fica tranquilo, nós vamos trazer os especialistas na área, nós vamos montar a política de alfabetização para você. Ah, e como é que eu faço esse programa de instalação de câmeras na cidade? Olha, nós vamos arrumar um financiamento para você, tá? Nós vamos fazer uma política de cooperação com os outros municípios e vamos trazer inclusive recurso federal para isso. Ah, nós vamos auxiliá-los a conseguir isso. O objetivo é melhorar a gestão como um todo.
E fazer com que ele não gaste com besteira. Ele, agora eu vou fazer uma praça com o nome da minha tia, que foi prefeita. Não vai fazer a praça. Não vai rolar praça. Você vai fazer água. Você vai botar fornecimento de água. Não, mas a praça é Praça Dona Zuleide Barbacena. Não vai ter a Praça Zuleide Barbacena. Desculpa. Não é hora da Praça Zuleide Barbacena. Haverá hora da praça, mas não é agora. Simples assim. Assim a gente vai desmontando a lógica do Centrão. E aí o deputado lá do Centrão, o deputado João Centrão, ele vai, quando vai, quero mandar minha emenda. Sua emenda tá indo lá pro consórcio de esgoto que vai tocar ali na região. Não, mas eu quero fazer a Praça Zuleide Barbacena. Não, você não vai inaugurar a Praça Zuleide Barbacena. Sua emenda será condicionada às políticas que funcionam. Essa é a lógica da lei de responsabilidade gerencial. Ok, amigos? Aqui, meus amigos, aqui é um gráfico de ganho agregado de seguidores, tá? Em todas as redes sociais, desde janeiro deste ano. Quem é o azul que começa muito bem? Flávio Bolsonaro, e por uma razão. Flávio Bolsonaro não tinha uma rede social cheia, e aí ele foi anunciado como o sucessor do bolsonarismo na virada do ano. Aí ele explode de seguidores, porque todo o bolsonarismo passou a seguir o Flávio. Natural. Eles não seguiam. O Flávio Volta, claro, ele tinha a rede social mais broxada dos membros da família. Eu tava lá embaixo, não ganhava seguidor, eu sou o verde. Lá pra maio, eu ultrapasso em crescimento o Flávio Bolsonaro e não mais perdi isso. E agora estou disparando. Isso aqui é em todas as redes sociais, é no agregado. Então, Zema, Caiado e quem é outro? E Lula estão com redes sociais mortas. Eu e Flávio estão subindo e eu estou subindo mais do que Flávio. Então, me aguarde, isso aqui é um indicador de interesse gigantesco. Isso é um indicador de potência, de energia na campanha, tá? E isso vai só aumentar. O Flávio Bolsonaro, o Lula, vocês tinham que ter me destruído antes. Agora eu tenho espaço na televisão, e aí toda vez que eu vou, eu cresço mais do que vocês. Então, se preparem, porque havendo tempo, nós vamos pegar todos vocês, e é isso aí. Obrigado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo.